E aí, engenheiro? Você quer saber como você consegue aumentar o seu salário? Este é o programa Engenheiro Valioso. E neste programa eu ensino você, engenheiro, a subir na carreira e a dobrar o seu salário, mesmo que hoje você esteja registrado como um analista. E eu sou Valdemar, e eu sou engenheiro especialista em desenvolvimento de pessoas. E hoje eu vou te contar o que você precisa fazer para aumentar o seu salário. Para você conseguir aumentar o seu salário, vai depender de pessoa para pessoa. Não tem uma fórmula geral que atenda a todas as pessoas, mas existem alguns pilares que são comuns para a grande maioria dos engenheiros. E hoje eu vou te ensinar dois destes pilares. O primeiro pilar se baseia em que devemos entender que cada um de nós somos seres únicos. Cada um de nós tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ou seja, cada um de nós, cada um de nós temos coisas da nossa vida a qual temos habilidades, facilidades, mas ao mesmo tempo temos coisas que são difíceis para nós. Não existe ninguém neste mundo que sabe de tudo e que consegue fazer tudo perfeitamente. Então, o seu chefe, ele não é perfeito. O seu diretor, ele também não é perfeito. Assim como o seu colega, ele também não é perfeito. Então, você precisa entender que você também não é perfeito. Aonde eu quero chegar com isso é que dentro de todas essas imperfeições, todos nós podemos nos desenvolver. Desenvolver aquela técnica, aquela habilidade ou aquele comportamento, aquilo que fará a diferença na nossa vida, seja ela pessoal, seja ela profissional. Então, para aumentar o seu salário, você precisa entender primeiro onde está a sua imperfeição e saber priorizar qual técnica, qual habilidade ou qual comportamento você precisa desenvolver e priorizar elas. Então, o primeiro passo para aumentar o seu salário é o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, você se conhecer, você começa a compreender quais os seus pontos fortes e quais os seus pontos fracos, e com isso, você abre as possibilidades para o desenvolvimento. Destacar os seus pontos fortes, usando elas ao seu favor, e desenvolver os pontos fracos, priorizando o desenvolvimento daqueles pontos que vão fazer a diferença, este é o segredo para aumentar o seu salário. Então, se você não sabe quais os seus pontos fracos, como você pode saber o que você precisa se desenvolver? E o segundo pilar para aumentar o seu salário é a assertividade. Ser assertivo em saber quais são as técnicas, quais são as habilidades ou quais são os comportamentos que você precisa desenvolver e saber quais as prioridades destes desenvolvimentos, aqueles que vão mover o ponteiro do seu salário, do seu ganho. Eu vejo muita gente fazendo vários treinamentos e postando os seus certificados no LinkedIn. Mas será que todos aqueles treinamentos são necessários para mover o ponteiro do salário daquela pessoa? Muitas vezes eu julgo que não. Com todos aqueles certificados, não tem como essa pessoa pôr tudo isso em prática, tudo que ela aprendeu. Então, a quantidade, para mim, não é qualidade. Para mim, é melhor um treinamento que você conseguiu colocar em prática e com isso você conseguiu trazer os resultados, do que 30, 50 certificados com zero de resultado. Pode ser que estes vários certificados facilitarão a sua recolocação no mercado. Você vai conseguir colocar no seu currículo como sendo as suas várias competências. Mas se for falar em aumentar o seu salário na empresa, o que vale mais é você conseguir atingir os resultados, mesmo que sem nenhum certificado. Faz sentido para você? Não me entenda mal. Eu não estou falando que não é para você fazer treinamentos. Eu estou dizendo que é importante focar nos treinamentos relevantes que irão mudar os ponteiros do seu salário e dos seus ganhos. Pôr em prática e, com isso,
atingir os resultados que a empresa espera de você. E para mim, e eu imagino que para a maioria dos gestores, se você atingir os resultados, não precisa nem do certificado. Contra fatos, não há argumentos. E não existe fato melhor do que os resultados que você traz para a empresa. Mas antes, está claro para você que para uma empresa o que importa são os resultados? Qualquer empresa, ela existe para ter lucro. Você pode até não concordar, mas é a realidade, não é mesmo? E para a empresa ter o lucro, cada pessoa que trabalha na empresa tem o seu papel para trazer o seu lucro relativo à área que você trabalha. E o seu papel como engenheiro é fazer as atividades que o chefe pediu ou também resolver os problemas da empresa e ao menos atingir os resultados esperados. Eu disse, ao menos, pois quando vierem as promoções, os aumentos salariais, neste momento, na cabeça do gestor, ele vai comparar cada um dos funcionários que trabalha com ele. E normalmente ele escolhe o melhor funcionário, aquele que trouxe os maiores resultados. Esta pessoa, só esta pessoa ou algumas pessoas similares a ela serão promovidas. Aí você deve estar pensando: é só ter resultado para eu ser promovido? Não, não é isso. Existem outros fatores que podem influenciar na sua promoção. Como eu disse, cada pessoa é uma pessoa, e eu não vou conseguir entrar na cabeça do seu chefe e adivinhar o que ele espera de você ou quais critérios ele utilizará para a promoção desse ano. Mas uma coisa eu consigo te afirmar: se você não consegue atingir os resultados que o seu chefe espera de você, neste caso, meu amigo, são bem pequenas as chances de você conseguir a promoção e o aumento salarial. Faz sentido para você? Então, qual treinamento você precisa? Você precisa daquele treinamento que vai compensar aquele seu ponto fraco e que trará os maiores resultados para a empresa. E para cada pessoa, a necessidade é diferente. E você deve estar se perguntando também: e no meu caso específico, quem pode me ajudar a levantar esses pontos fracos? E qual ponto eu devo desenvolver? Olha, eu te explico que só pode fazer isso quem já passou pelo caminho que você está trilhando e que já chegou aonde você quer chegar. Então, não adianta você perguntar para o seu colega de trabalho: ele já chegou aonde você quer chegar? Se ele não chegou, como ele pode te ensinar a chegar lá? Então, em uma empresa, essa pessoa seria o seu chefe, ou o seu gerente, ou o seu diretor, ou até mesmo o dono da sua empresa. Ou também, no mercado, tem vários profissionais como os mentores de carreira, mas você precisa procurar aqueles mentores que já trilharam o caminho de verdade e já chegaram lá. Assim, na sua empresa, converse com o seu chefe e peça um feedback. Através do feedback, você saberá qual o ponto fraco que o seu chefe detectou e qual o ponto que você deve desenvolver. Mas cuidado, nas empresas existem algumas regras para o feedback e pode ser que o feedback não seja o que você espera. Isso porque, no feedback das empresas, o gestor precisa tomar cuidado para não desmotivar o colaborador. E para isso, o gestor ele não pode falar tudo o que ele pensa. E ainda, pode ser que o gestor que ele não seja um bom comunicador. Ou ainda pior, pode ser que o seu gestor não te dê o feedback ou ele só dê o feedback para cumprir a regra do RH. Eu já trabalhei com gestores que durante o feedback ele só falava coisas boas do colaborador. E depois do feedback, eu, lá como um par dele, eu fui perguntar se o engenheiro que ele avaliou agora era tão bom assim, porque ele só falou coisas boas. E aí ele me falou assim, ó: não, esse cara, esse engenheiro, ele é um péssimo engenheiro. Demora muito para entregar uma atividade e muitas vezes o que ele faz está errado. E eu perco muito tempo corrigindo os erros dele. Mas, se eu der um feedback de verdade,
ele vai desmotivar e vai dar muito mais trabalho para mim. Então, que ao menos ele fique motivado para me dar menos trabalho. Putz, essa foi a resposta desse cara. Eu achei um absurdo, mas na época eu não tinha um cargo maior do que ele para dar um feedback para ele, e ele era cabeça dura para ouvir os meus conselhos. Se isso acontecer com você, aí, meu amigo, o único jeito é você buscar a ajuda de algum profissional capacitado, um mentor de carreiras. Como eu disse, não existe ninguém perfeito, então não deveria existir um feedback sem uma correção. Estes são dois pilares básicos comuns para qualquer empresa para você conseguir aumento. Mas é claro, existem vários outros pilares para conseguir aumento. E aí, você já está pronto para descobrir os seus pontos fracos e alavancar o seu salário? Peça feedback ou procure um profissional capacitado que já passou por onde você quer passar e que já chegou onde você quer chegar. Desenvolva os seus pontos fracos e torne 2025 um ano de virada para a sua carreira. Me siga ou se inscreva aqui no meu canal para mais conteúdos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.